Olá pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje a gente vai fazer a correção, tá certo? Da avaliação do projeto Chamais, né? Cruz, é hora de aprender mais, da quarta quinzena. Nessa prova a gente trouxe alguns textos, foram 5 questões de português, e essas questões elas trabalhavam habilidades diferentes. E aí cada um era um texto diferente. Então a gente vai fazer a leitura do texto e em seguida a resolução de cada questão. O primeiro texto tem como título A Formiga e a Pomba. Um dia, uma formiga sedenta veio à margem do rio para beber água. Para alcançá-la, devia descer por uma folha de grama. Quando assim fazia, escorregou e caiu dentro de uma correnteza. Uma pomba pousada numa árvore próxima viu a formiga em perigo. Rapidamente, arrancou uma folha de árvore e a deixou cair no rio, perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Logo que alcançou a terra, a formiga viu um caçador de pássaros, que se escondia atrás de uma árvore, com uma rede nas mãos. Vendo que a pomba corria perigo, correu até o caçador e mordeu-lhe o calcanhar. A dor fez o caçador largar a rede e a pomba fugiu para um ramo mais alto. De lá, ela arrulhou para a formiga. Obrigado, querida amiga. Uma boa ação se paga com a outra. O texto de Figueiredo, Guilherme, Fábulas de Esopo, né? São Paulo, Edidouro, 1997. E aí, aqui no nosso glossário, eu trouxe a palavra arrulhar como fazer ruído característico dos pombos. A perguntinha diz o seguinte: a pomba arrancou uma folha da árvore por quê? Por que foi que ela arrancou essa folha da árvore? Letra A, ela havia escorregado. B, queria ajudar a formiga. C, viu o caçador de pássaro. Ou letra D, queria agradecer a formiga. Então a gente vai voltar, tá certo? Essa informação, ela se encontra no segundo parágrafo. E aí diz assim, ó: uma pomba pousada numa árvore próxima viu a formiga em perigo. Veja aí que ela viu a formiga em perigo. Rapidamente arrancou uma folha da árvore e a deixou cair no rio. Então ela arrancou essa folha por quê? Porque ela viu a formiga em perigo, né? E para que foi que serviu essa folha? Ela derrubou ela perto da formiga, que pôde subir nela e flutuar até a margem. Então a resposta para essa questão é a letra B. Ela queria ajudar a formiga, tá certo? Então quem marcou a letra B acertou essa questão. Próxima questão, leia o texto. O dentista. O dentista atende um cliente que havia extraído um dente na véspera. E então, o seu dente parou de doer? Sei lá, o senhor ficou com ele. O que torna o texto engraçado é: letra A, a pergunta feita pelo dentista. Letra B, a resposta dada pelo cliente ao dentista. Letra C, o cliente ser atendido após extrair o dente. Ou letra D, o dentista extrair um dente. Esse texto, como vocês podem ver, ele é uma piada. O objetivo da piada é causar humor, né, causar o riso na pessoa que está lendo, né? Então, nesse texto, a gente vê que o que torna ele engraçado vai ser o quê? A resposta que o cliente deu. Por que é a resposta, professor? Lembra que o humor está na quebra da expectativa. Então, quando o texto começa dizendo: o dentista atendeu o cliente que havia extraído um dente na véspera, ele está informando, né, ele está dando aí condições para o leitor, para o ouvinte, entender o que estava se passando anteriormente. E então, o seu dente parou de doer? Ele fez uma pergunta para o seu cliente, né, para o seu, no caso, paciente que foi lá no seu consultório. Veja que até esse momento não tem ainda a quebra de expectativa. Logo, a gente é levado a pensar que ele poderia ter dado uma resposta tipo: sim, parou de doer, né, tá tudo certo. Só que aí vem a quebra da expectativa, que é o quê? Que é o humor. Nesse caso, o humor vai ser o quê? A resposta que ele deu. Sei lá, o senhor ficou com ele. Então aí, no caso, ele quebrou totalmente a expectativa e deu o sentido aí engraçado. Então a quebra da expectativa vai estar o quê? Na resposta dada pelo cliente ao dentista. Então a letra
B. Nossa terceira questão tem como título A Tartaruga e a Lebre. Uma tartaruga e uma lebre discutiam sobre qual era mais rápida, e então marcaram um dia em um lugar e se separaram. Ora, a lebre, confiando em sua rapidez natural, não se apressou em correr, deitou-se no caminho e dormiu. Mas a tartaruga, consciente de sua lentidão, não parou de correr e assim ultrapassou a lebre que dormia e chegou ao fim. A fábula mostra que muitas vezes o trabalho vence os dons naturais, quando esses são negligenciados. Com base no texto, pode-se dizer que a tartaruga foi. Nesse daqui, gente, para a gente compreender, a gente tem que saber o significado das palavras. A tartaruga ela foi confusa, né? Será que ela estava confusa, a tartaruga? Veja aqui o que diz o texto, que elas discutiram, elas marcaram um dia para apostar em uma corrida, né? E a tartaruga, ela sabia, ó, o texto diz que ela era consciente de sua lentidão. Ela sabia que ela era mais lenta que a lebre. Então ela não era confusa. Ela estava ali consciente da sua característica, da sua lentidão. Ela era ingênua, né? A professora ela era ingênua porque ela apostar uma corrida com a lebre, sendo que ela mal se mexe. Veja que ela não é ingênua, por quê? Porque ela sabia que ela era mais lenta que a lebre. Veja, de novo no mesmo trecho, consciente de sua lentidão. Ela não era ingênua, ela sabia que ela era lenta. Mas mesmo assim, ela acreditava que ela poderia vencer. Ela foi o quê? Ela foi persistente. Veja que ela sabia que ela era lenta, porém, ela fez o quê? Enquanto a lebre estava dormindo, ela não parou de correr. Então, se ela não parou de correr, ela estava persistindo. Ela queria ganhar e, para isso, ela precisava correr. Então, veja que a resposta dessa questão é persistente. E aí, a última diz assim, veloz. Ela não era veloz. Veja que o texto mesmo diz, consciente de sua lentidão. Ela sabia que ela era lenta. Então, nesse caso, né, ela sabia que ela não era veloz. Então, a gente vê que a resposta vai ser, ela foi muito persistente, né? Ela pegou, não parou nem um minuto, ela correu até chegar no final, e aí assim conseguiu vencer. E aí a fábula diz o quê? Como a moral da história. Lembra da fábula, né? As características dela. É um texto normalmente curto, né? Que traz aí uma narrativa com animais, normalmente com características humanas. Então veja que elas estavam discutindo, né? Animais discutindo. Então veja que elas têm as características humanas. E aí no final ela traz a moral, né? Que aí ela diz o quê? O trabalho vence, o trabalho duro ele vence os dons naturais, né? Então aí todas as características da fábula. Resposta persistente. Quarta questão, né? Tarsila de Amaral. Tarsila do Amaral, pintora brasileira, nasceu na cidade de Capivari, no interior de São Paulo, em 1886, e morreu em janeiro de 1973, aos 86 anos. Gostava tanto de pintar diferente que ajudou a mudar os rumos da pintura no Brasil. Tarsila foi um dos nomes mais importantes do movimento modernista brasileiro. Muitos quadros representavam uma fase em que a artista, usando cores fortes e tropicais, pintou paisagens misteriosas. Esse texto é, letra A, um conto. Gente, vamos lembrar das características de um conto. O conto, gente, é uma obra de ficção, então o texto é inventado, né? Então, no caso aqui, já não se encaixa, porque está falando aí da vida de Tarsila do Amaral, né? Cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, ou seja, fantasia ou imaginação. Aqui a gente está descrevendo a vida, né, dessa mulher. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, né? Nesse caso, tem um narrador aqui nesse texto, tem sim, né? Tem uma pessoa contando a história. Personagens, ponto de vista e enredo. Classicamente diz que o conto se define pela sua pequena extensão. Então tem algumas características que pode se assimilar ao conto, mas o fato de não ser algo fictício, não ser uma história inventada, não ser algo da imaginação de alguém, já descarta que
o conto. Ah, professor, então é um diário. Um diário, gente, ele tem algumas características básicas, como a apresentação de data, né? Todo o detalhamento do acontecimento que a pessoa julga importante escrever, ou mesmo para desabafar. Então, não tem também as características de um diário. Então, também aqui eu já posso anular esse daqui, diário. Uma biografia. Qual é o objetivo de uma biografia? A biografia, gente, tem o objetivo de detalhar características de uma pessoa, né? Assim como data de nascimento, de falecimento, se não é mais viva, obras importantes. Normalmente essas pessoas são pessoas que tiveram, que são famosas, né? Que tiveram uma história marcante para a sociedade. E aí, no caso desse texto, sim, ele é uma biografia. E aí, por último, a gente tem o gênero notícia. Por que ele não é uma notícia? Para vocês, gente, o gênero notícia, o principal objetivo é informar o leitor sobre um acontecimento. É que ele não está informando, né? Ele está contando a vida aí de Társila do Amaral. Então também não é uma notícia, tá certo? Então a gente fica aí com a resposta biografia. A última questão tem como título o valor nutritivo dos alimentos, né? Para termos uma vida saudável, devemos nos alimentar de forma certa, dizia a professora. Por isso, é importante sabermos o valor nutritivo dos alimentos. Paulinha, dê um exemplo de alimento que engorda. Pão, professora, respondeu Paulinha. Exatamente, enfatizou a professora. Pão é um dos alimentos que mais engorda. Errado, professora, gritou Zezinho lá do fundo. O pão não engorda, e sim quem come ele. Qual frase torna o texto engraçado? Então, esse texto ele tem as características humorísticas da piada, correto? É o gênero que a gente já trabalhou anteriormente. Então, veja que a piada ela pode ter esse humor, essa graça, né, o sentido engraçado dela pode ser pela quebra da expectativa, no caso, o humor, ou pode ser pelo duplo sentido ou ironia. E aí, no caso, a ironia é quando a pessoa dá uma resposta aí inesperada, né? E aí no sentido que torna o sentido aí engraçado. Veja que o texto ele segue normalmente até esse ponto, né? Quando a professora enfatiza, pão é um dos alimentos que mais engorda. E aí recebe a afirmação aqui do Zezinho. Errado, professor. Quando ele diz errado, ele cria uma expectativa no leitor, correto? Por que é errado? Por que a professora está falando algo que é errado? E aí ele diz, o pão não engorda, e sim quem come ele. Então pode ser, o humor aqui nesse caso, pode ser pela quebra da expectativa, que a pessoa, quando ele diz errado, a gente espera que ele dê aí uma explicação por que esse pão não engorda, ou ainda pode ser pela ironia que ele está utilizando, porque ele sabia que a professora estava dizendo que o pão era um dos alimentos que causava, né, que engordava, sim, as pessoas que ingeriam ele, mas no sentido aí do pão engordar. Então ele utilizou esse duplo sentido da palavra. O pão engorda, utilizado pela professora, né, e pela aluna aí, Paulinha, porém no sentido aí de ironizar que o pão realmente não engorda, e sim quem come ele. Então a resposta seria a letra A, correto? Vejamos que as outras alternativas elas não têm algo, nem humor, nem ironia. No caso, para termos uma vida saudável, devemos nos alimentar. Então aqui é uma afirmação. Pão é um dos alimentos que mais engorda. Outra afirmação. Pão, professora, aqui foi a resposta, e aí sem nenhum teor de humor nem ironia. Então a resposta correta, letra A.